Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje a gente vai ler uma história um pouco longa de uma batalha sangrenta entre os próprios israelitas, entre a tribo de Benjamim e o outro povo de Israel. Por quê? Por causa do que eles fizeram no capítulo anterior com relação à prostituta e que eles mataram, estupraram, e aquele homem que era o marido dela, que ela foi estuprada, tudo, ele foi contar o que havia acontecido, porque ele mandou partes do corpo dela por todo Israel, e ali eles ficaram muito indignados com aquela atitude dos benjamitas, e eles queriam que eles entregassem para eles os homens que fizeram aquela maldade com ela. E isso vai gerar uma grande batalha entre eles. Todas as tribos de Israel, então, ficaram sabendo o que aconteceu à mulher daquele levita, e eles se indignaram. E 400 homens se levantam para a batalha, para ouvir o relato do viúvo sobre como tudo aconteceu. Versículos de 1 até o 10. Depois de ouvirem, eles decidem ir até a tribo de Benjamim para executar os infratores. E por causa disso, houve uma grande batalha com a tribo de Benjamim, e ali morreram 25 mil valentes. Veja bem, a tribo de Benjamim não quis entregar aqueles homens que fizeram a maldade com a mulher, e por causa disso todos eles tiveram que entrar na guerra. Mais uma vez, Israel tomou uma decisão sem consultar a Deus. Por quê? Porque ao invés de perguntar a Deus se eles deveriam ou não guerrear contra a tribo de Benjamim, eles só perguntaram para o Senhor: quem vai subir primeiro? A decisão de ir à batalha, eles já tinham tomado. Eles não consultaram a Deus como seu rei, mas apenas como se consulta um oráculo a respeito do seu destino. Os israelitas não entenderam o papel de Deus em tudo isso, pelo fato deles terem trazido a arca da aliança de Siló para que servisse como amuleto de boa sorte. Nós vamos ver, conforme vai ser explicado em 1 Samuel 4, que esse foi o motivo de tanta guerra e de tanta morte entre o próprio povo deles. Deus responde o que eles lhe perguntaram. Judá irá primeiro, ele diz. Os benjamitas vencem a primeira batalha e há uma grande matança. Dessa vez os israelitas realmente, então, depois dessa primeira derrota, buscam o conselho do Senhor, no versículo 23 desse capítulo. Mas o Senhor ainda não lhes promete a vitória. Somente depois de mais uma derrota, são 2 derrotas, eles voltam a se aproximar do Senhor, como deveriam ter feito desde a primeira vez. Eles jejuaram até a tarde, ofereceram holocaustos e ofereceram ofertas pacíficas. Só então o Senhor promete entregar a eles os benjamitas em suas mãos. Versículos 26 e 27. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. Versículo 35. Então Deus permitiu 2 derrotas para que eles aprendessem a lição de como obter a bênção de Deus, remover a iniquidade de Israel. O Senhor exige arrependimento e humildade, principalmente considerando que toda a nação era merecedora da ira de Deus. Há um grande contraste entre o ultraje moral que ocorreu em Gibeá, na cidade onde eles estavam, e a mulher foi estuprada, e a completa falta de preocupação de Israel com todos aqueles anos abertos à idolatria. Ao invés de eles se arrependerem do pecado de todos, eles queriam só vingança por aquele fato isolado que havia acontecido com aquela mulher. Eles não perceberam que haviam sido mais preocupados, eles estavam mais preocupados com o pecado dos irmãos do que buscar a expiação pelo seu próprio pecado. Antes de você acusar o seu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho, você tem que olhar para dentro de você e você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Então que esse capítulo sirva para nós como exemplo e aprendizado, que antes de nós queremos corrigir e apontar o dedo para o irmão, aprendamos a olhar então para dentro de nós, aleluia, e corrigir-nos primeiro, depois você cuida do pecado do seu irmão. A palavra nos diz em Mateus 7, hipócrita,
tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É mais fácil olhar para o defeito, para o pecado do outro, do que para o seu próprio, né? A sangrenta batalha que ocorre neste capítulo continua sendo travada até hoje, você sabia? Nas regiões celestiais. Elas estão acontecendo diuturnamente até o final dos tempos. Só que é uma batalha invisível, mas não é menos importante. É uma batalha pela correção, pela remissão dos pecados de cada ser humano, pelo arrependimento de cada um. E só pode ser vencida se nós usarmos uma arma, a arma correta, o arrependimento, o jejum, a oração e a busca pelo conhecimento dessa palavra, que é o que você e eu estamos tentando fazer, buscando conhecer a palavra, porque essa palavra nos limpa, nos cura, nos ensina, nos purifica. E cada situação que acontece aqui, por mais estranha, por mais tenebrosa que possa parecer, ela vai nos ensinando de qual é a situação real do homem e como ele tem a necessidade de ser corrigido, chegar até Jesus, que é o único que pode tirar-nos da escravidão do pecado. Cuidado para não cair morto em meio à sua batalha, derrotado até mesmo por aqueles que são seus irmãos, deixando-se levar e se escandalizar pelo pecado do outro, sem olhar para o seu próprio pecado. Essa história do, eu não vou mais à igreja porque chega lá e eu vejo gente que comete pecado. Olhe para o seu pecado primeiro e não se escandalize. É mistério que venham os escândalos, diz essa palavra, porque Deus vai separar o joio do trigo, até mesmo dentro das igrejas. Então não esqueça, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pecado do seu irmão não pode ser desculpa para o seu e nem pode ser uma desculpa para você deixar de estar na presença do Senhor. Busque purificar-se mais e mais a cada dia, aleluia. Busque a verdade e a santidade dentro de você. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Bata e a porta se abrirá. Busque e você vai encontrar. Pede e dar-se-vos-á. Amém? Até amanhã com o último capítulo desse importante livro de Juízes, né? Tão cheio de ensinamentos, de exortações, para todos nós que desejamos estar debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele prospere você em todos os seus caminhos e que Ele te dê a bênção que você tem colocado diante dEle. Nossa oração hoje é para que você alcance favor de Deus, se você seguir todos os preceitos, se você andar debaixo dos mandamentos, debaixo das ordenanças, cumprindo o ID de Deus, certamente isso vai acontecer na sua vida. Um abraço e até amanhã com o último capítulo de Juízes, capítulo 21. Depois nós vamos entrar num dos livros mais bonitos da Bíblia, que, na minha opinião, que é o livro de Ruth. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada